Declaro aberta a 14ª sessão ordinária do primeiro período de reuniões ordinárias do segundo exercício do mandato da 16ª legislatura. Convido o vereador Vinícius Ferreira a fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Na sequência, o segundo secretário pode fazer a leitura do expediente. Boa noite a todos. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas, quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos ainda andam livres e felizes. Provérbios 29, 4. Boa noite a todos. Comunicado dos agentes comunitários de saúde, Campina Grande do Sul. Eu, Alexandre Margot, peço ao presidente da Câmara para nós, agentes comunitários de saúde, terem os seus benefícios de volta, tais como o empréstimo descontado em folha. Esse benefício foi cortado e queremos ele de volta. Esse benefício nos ajuda muito nas causas urgentes familiares. Queremos também que entrasse em debate com os vereadores atuais, que verificasse uma forma de auxílio num vale-mercado ou espécie de vale para que os agentes de saúde, Precisamos muito que nos apoie, pois estamos esquecidos nessas questões. Desde já agradecemos a sua atenção. Alexandre Margot. Comunicação do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Senhor presidente, de acordo com a legislação vigente, informamos liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A entidade que recebeu a Associação de Pais, Professores e Funcionários da Escola Alessandra Cristina. Programa PDDE Qualidade, parcela 1, data de emissão 20/4/2018. Valor R$ 1.332. Ofício da Caixa Econômica Federal, número 1256/2018. Curitiba, 11 de maio de 2018, a Sua Excelência, o senhor Sérgio Cavag, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Com cópia a Sua Excelência, o senhor Bio Lenzanetti, prefeito municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 11/5/2018, no valor de R$ 73.755, na conta vinculada ao contrato de repasse número 822144 de 2015, operação 10.24.713.60, firmado com o município de Campina Grande do Sul, assinado em 24/12/2015, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto reurbanização do espaço público. Os recursos, ora desembolsados, serão aplicados de forma automática no Fundo Caixa FIC, na transferência voluntária, específico para esta finalidade. O tomador deverá aplicar os recursos em crédito de poupança através do Sincov, sendo que, nesse caso, a conta poupança será criada automaticamente pelo portal. Estamos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Respeitosamente, Fábio Dantas Cassalli, coordenador da filial, e Célio Américo Alves Isidório, gerente de filial. Ofício 248/2018 da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul. Campina Grande do Sul, 9 de maio de 2018, cientido o senhor Sérgio Cavani, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Assunto: resposta ao ofício 57 de 2018. Senhor presidente, em atendimento ao ofício número 57 de 2018, protocolado nesse Paço Municipal, sob o número 4.506 de 2018, que solicita informações acerca da aplicação do valor de
R$ 1 milhão devolvido por esta Câmara Municipal ao Poder Executivo em dezembro de 2017. Informamos o que segue. Informamos que o valor foi direcionado para aplicação na reabilitação da Rua Professor Duílio Calderari, conforme sugestão dos nobres vereadores, cuja obra já foi inclusive iniciada. Contudo, em virtude da necessidade de correções e adequações do projeto técnico, houve também necessidade de reprogramação da execução da obra, qual somente obteve parecer favorável da Caixa Econômica Federal na data de 9 de maio do corrente ano, conforme cópia do ofício em anexo. Sem mais, para o momento, renova-se os processos de estima e elevada consideração. Ofício número 240, 2018. Campina Grande do Sul, 4 de maio de 2018. Sentido senhor Sérgio Cavanha, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Assunto: encaminha projeto de lei número 25 de 2018. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei número 25 do 4 de maio de 2018, que institui o tributo de contribuição de melhoria decorrente das obras públicas que especifica para a apreciação desta Casa de Leis em regime de urgência. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Biolian Zanetti, prefeito municipal. O projeto de lei número 25, de 4 de maio de 2018, institui o tributo de contribuição de melhoria decorrente das obras públicas que especifica e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sancionou a seguinte lei. Capítulo 1, das disposições preliminares. Artigo 1. Fica instituído o tributo de contribuição de melhoria. Primeiro, no bairro Jardim Nossa Senhora das Graças. Letra A. Rua Constantino Ferrarini, no trecho compreendido entre a Avenida Anibale Ferrarini e a Rua Amâncio Antônio Ferrarini. Parágrafo 1º. O memorial descritivo do projeto de obras mencionados no caput deste artigo está estabelecido no anexo único desta lei. Parágrafo 2º. O orçamento estimado do custo desta obra perfaz um montante de R$ 352.613,89. Parágrafo 3º. A parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição de melhoria, hora instituída, corresponderá ao percentual de 100% do investimento total, ficando autorizado o Poder Executivo Municipal a suportar parte deste valor através de disposição expressa em decreto municipal. Artigo 2º. O sujeito passivo da contribuição de melhoria é o proprietário ou titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de imóvel localizado na área de influência desta obra. Parágrafo 1º. Responde pelo pagamento da contribuição de melhoria o proprietário ou possuidor do imóvel ao tempo do seu lançamento, e esta responsabilidade se transmite aos seus adquirentes e sucessores a qualquer título do domínio do imóvel. Parágrafo 2º. Os bens indivisos poderão ser considerados como pertencentes a um proprietário, e aquele que for lançado terá direito de exigir dos condôminos as parcelas que lhe couberem. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal determinará as providências para a elaboração dos atos administrativos que se fizerem necessários para o cumprimento desta lei. Artigo 4º. A contribuição de melhoria tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas. Parágrafo único. A base de cálculo da contribuição de melhoria será determinada pelo coeficiente resultante da diferença entre o valor do imóvel antes e posterior à obra, observado o custo total da obra. Capítulo 2º dos atos prévios. Artigo 5º. A Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, por meio da Secretaria competente, relacionará em lista própria e elaborar a respectiva planta, contendo todos os imóveis beneficiados pela obra que comporão a zona de influência e memorial descritivo das obras, a ser acompanhado do orçamento detalhado de seu custo, devendo fazer parte do edital prévio. Artigo 6º. A Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis, instituída pelo Poder Executivo Municipal, através de portaria, avaliará o valor imobiliário dos imóveis que se encontram dentro da zona de influência da obra pública. Parágrafo único. As avaliações dos imóveis prévia e posterior à realização da obra serão efetivadas de forma individualizada, independentemente dos valores que constarem no cadastro municipal, sem prejuízo de sua utilização, se este estiver atualizado de acordo com o valor de mercado. Artigo 7º. O edital prévio será publicado contendo, entre outros, os seguintes elementos. Primeiro,
memorial descritivo do projeto. Segundo, orçamento do custo total ou parcial da obra. Terceiro, determinação de parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. Quarto, delimitação da zona beneficiada. Quinto, determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contida. Sexto, prazo e condições de pagamento. Sétimo, fixação de prazo de 30 dias, a contar da data de sua publicação para eventual impugnação pelos interessados. Artigo 8º. O processo administrativo de impugnação de qualquer um dos itens de edital previsto no artigo anterior deverá obedecer aos seguintes critérios. Primeiro, o interessado deverá comprovar sua interesse e legitimidade. Segundo, a impugnação deverá ocorrer por meio de protocolo físico. Terceiro, somente serão apreciadas as impugnações expressas em termos convenientes e que apontarem circunstâncias que o justifiquem. Quarto, não serão aceitos recursos interpostos via e-mail, internet, correio ou qualquer outro meio que não descrito no edital. Quinto, não serão apreciadas impugnações intempestivas. Quarto, recebida a impugnação e após a manifestação da Procuradoria-Geral do Município, caberá ao secretário municipal de Administração, Finanças e Planejamento apreciar e proferir decisão administrativa. Sétimo, os resultados serão publicados de forma sucinta, por ementa, em Diário Oficial do Município. Oitavo, uma vez julgada qualquer impugnação, não será admitido pedido de revisão da decisão. Parágrafo 1º, a parte interessada será cientificada da decisão administrativa proferida para querendo adotar outras medidas cabíveis. Parágrafo 2º, a ciência ou interessada da decisão administrativa proferida e, dentre outros atos administrativos, será realizada por qualquer um dos seguintes meios. Primeiro, pessoalmente, segundo, pelo correio, terceiro, por edital publicado no Diário Oficial do Município. Artigo 9º. Os requerimentos de impugnação de reclamação, como também quaisquer recursos administrativos, não suspendem o início ou prosseguimento das obras. Capítulo 3º. Dos atos posteriores à execução da obra. Artigo 10º. Após a conclusão da obra, o Poder Executivo Municipal, através da Comissão Permanente de Avaliação de Bens e Imóveis, realizará nova avaliação dos imóveis, inserindo na zona de influência da obra pública, apurando o valor de cada imóvel após a execução desta, a fim de estabelecer a base de cálculo do tributo, assim entendido como sendo a diferença entre o valor anterior à obra pública e posterior à obra pública. Parágrafo 1º. Os valores obtidos nas avaliações referidas neste artigo e artigo anterior balizarão a observância dos limites individuais da cobrança da contribuição de melhoria, que não poderá ser superior ao limite de valorização individual de cada imóvel. Parágrafo 2º. A avaliação de que trata este artigo poderá ser utilizada para fins de atualização da planta cadastral. Artigo 11º. O cálculo para efetivo lançamento de contribuição de melhoria tem como limite total a despesa realizada com a execução da obra pública e como limite individual o acréscimo do valor que a obra resulta para cada imóvel, que deverá ser rateado entre os imóveis por ela beneficiados, proporcionalmente ao custo da obra e em função dos fatores individuais de valorização. Parágrafo único. O valor da contribuição de melhoria será o resultado da multiplicação da valorização individual do imóvel pelo custo da obra a ser financiada pela contribuição, dividido pela somatória da valorização de todos os imóveis afetados pela obra pública. Artigo 12º. O edital do lançamento da contribuição de melhoria será publicado após a conclusão das obras, contendo, entre outros, os seguintes elementos. Primeiro, memorial descritivo de projeto. Segundo, orçamento final do custo total parcial da obra. Terceiro, demonstrativo de valorização de cada imóvel. Quarto, valor da contribuição de melhoria lançada. Quinto, prazo para o seu pagamento. Sexto, prazo para impugnação. Sétimo, local de forma de pagamento. Parágrafo único. Os proprietários de imóveis situados nas zonas beneficiadas pelas obras públicas têm o prazo de 30 dias a partir da data da publicação do edital para a impugnação de qualquer dos elementos dele constante, cabendo ao impugnante o ônus da prova. Artigo 13º. A impugnação do edital de lançamento deverá ser dirigida à Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento. Planejamento. Parágrafo 1º. Não será admitido o requerimento de impugnação que verse sobre a matéria contida no edital prévio e que já for objeto de recurso em obediência ao princípio da segurança jurídica e coisa julgada. Parágrafo 2º. Os requerimentos da impugnação, como também quaisquer recursos administrativos, não terão efeitos de obstar a administração na prática dos atos necessários ao lançamento e cobrança de contribuição de melhoria. Parágrafo 3º. A partir da data da publicação do edital de lançamento, os contribuintes estarão notificados a comparecer na Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento para realizar a opção da forma de pagamento, sendo que seu não comparecimento será interpretado como anuência à opção de parcelamento prevista no edital de lançamento. Capítulo 4º da cobrança de contribuição de melhoria. Artigo 14º. Serão isentos
do pagamento de contribuição de melhoria os imóveis urbanos destinados à moradia unifamiliar que possuam cumulativamente as seguintes características próprias. Primeiro, proprietário ou possuidor devidamente inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. Segundo, proprietário ou possuidor de único e exclusivo imóvel beneficiado cuja metragem não ultrapasse 600 metros quadrados e nele exerce a sua habitual moradia. Parágrafo 1º. O benefício da isenção de que trata este artigo será objeto de estudo de impacto financeiro e ficará condicionado à não afetação das metas e resultados fiscais previstas e fixadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 2º. Para pleitear o benefício previsto neste artigo, o contribuinte deverá protocolar requerimento escrito dirigido à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, instruídos com os documentos necessários a comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos previstos nesse artigo. Parágrafo 3º. A Secretaria Municipal competente poderá determinar as diligências in loco para confirmar as informações prestadas pelo contribuinte, bem como poderá requisitar relatório conclusivo a ser emitido por assistente social do município. Parágrafo 4º. A isenção de que trata este artigo, quando pleiteada por contribuinte qualificado como possuidor do imóvel, somente se aplicará quando se comprovar a posse de no mínimo 5 anos ininterruptos e o seu nome constar devidamente registrado no cadastro imobiliário do município. Artigo 15º. São imunes ao pagamento da contribuição de melhoria os imóveis pertencentes à União, Estado e município, bem como as autarquias e fundações públicas. Artigo 16º. O valor da contribuição de melhoria não poderá exceder o custo do valor global da obra e tampouco o benefício imobiliário gerado. Artigo 17º. O pagamento da contribuição de melhoria de que trata esta lei poderá ser efetuada pelos contribuintes à Fazenda Pública Municipal nas seguintes condições. Primeiro, pagamento à vista, em cota única por ocasião da conclusão da obra e respectivo lançamento de tributo. Segundo, pagamento parcelado em até 120 parcelas acrescidas de juros de 0,5% ao mês. Parágrafo único. O atraso do pagamento das parcelas implicará ao contribuinte multa, juros e correção monetária na forma prevista pelo Código Tributário Municipal, bem como a inscrição em dívida ativa. Artigo 18º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 4 de maio de 2018. Biure Danzanetti, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei número 25. Apesar da controvérsia jurisprudencial e doutrina existente acerca da necessidade ou não da lei específica para cada obra, este chefe do Poder Executivo Municipal primou por submeter a apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Lei a presente instituição com fundamento no princípio da legalidade que deve reger os atos da administração pública e ainda nos termos do artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que assim determina. Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios, primeiro, exigir e argumentar tributos sem lei que o estabeleça. A cobrança da contribuição, na hipótese, concorre para o ressarcimento dos cofres públicos, de modo que a não cobrança somente agrava as finanças municipais e pode gerar a aferição de crime de responsabilidade. Desse modo, cumpre registrar que a lei exige a efetiva arrecadação desse tributo quando configurados os seus requisitos essenciais, não cabendo, no presente caso, a aplicação da renúncia de receita tributária, instrumento político e econômico bastante utilizado para incentivar atividades econômicas específicas ou alavancar o desenvolvimento das regiões mais carentes. Portanto, tem-se por imprescindível a apreciação e aprovação desse projeto de lei pelos nobres pares, aproveitando o ensejo para renovar processos de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 4 de maio de 2018, Biure Danzanetti, prefeito municipal. O projeto de lei número 26 de 2018, ofício 260 de 2018, assunto: encaminha o projeto de lei número 26 de 2018. Assistido senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos anexo ao projeto de lei 26 de 16 de maio de 2018, que institui o tributo e contribuição de melhoria decorrente de obra pública que especifica para a apreciação desta Casa de Leis em regime de urgência. Na oportunidade, manifestando o processo de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Biure Danzanetti, prefeito municipal. O projeto de lei número 26 institui também o tributo de contribuição de melhoria decorrente das obras públicas que especifica e dá outras providências. Esse projeto de lei ele remete ao projeto de lei número 25 de 2018, que tem a mesma redação no seu âmbito, dando a diferença apenas para as ruas que o projeto 26 e 16 de maio contempla.
O bairro contemplado é o bairro Jardim Nossa Senhora das Graças, a rua Atanasio do Correia, entre a Avenida Anibale Ferrarini e a rua Valdir Marles Basto. Também contempla o bairro Jardim Eugênia Maria, que é a rua Juarez Bernardi, entre a rua Sebastião Leonardo Rocha e a rua Abdon Rosa. Terceiro bairro é o bairro Moradias Timbu, a rua Bartolo Trevisan, entre a rua Henrique Florentin Apple e a rua Newton Luiz Bernardi. A rua Ernesto Ferreira, entre a rua Celestino Ferrarini e até o final. E o bairro Jardim Santa Rosa, as ruas Rua Camilo Stelfeld, entre a rua João Mange e rua Darvil José Caron. A rua no Santa Rosa também a rua Ubaldino Gonçalves dos Santos, entre a rua João Mange e a rua Darvil José Caron. A rua Stanislau Zielonka, entre a rua João Mange e Darvil José Caron. E o quinto bairro a ser contemplado pelo projeto 26/2018 é o bairro Jardim Santa Rita de Cássia, que são as ruas 7 de Setembro, entre a rua Manuel Cailete de Souza e a rua Aurélio Simeone, a rua Aurélio Simeone entre a rua 7 de Setembro e a rua Antônio Esperanceta, e também a rua Antônio Esperanceta entre a Manuel Cailete de Souza e a rua Aurélio Simeone. Ambos os projetos ficam à disposição na Secretaria da Casa para os seus anexos. Passamos ao projeto de lei número 41, de 25 de maio de 2018. Reconhece a capoeira e suas diversas manifestações como atividade extracurricular, podendo ser adotada pelas escolas da rede municipal de ensino. Esse projeto de lei é do vereador Sérgio Cavani. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reconhecida a capoeira e suas diversas manifestações como atividade extracurricular, podendo ser adotadas pelas escolas da rede municipal de ensino de Campina Grande do Sul. Parágrafo único. A atividade extracurricular de que trata o caput tem por objetivo difundir a capoeira em suas diversas manifestações como parte da cultura afro-brasileira aos alunos da rede municipal de ensino. Artigo 2º. Caberá à Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com os estabelecimentos da rede municipal de ensino, decidir sobre a adoção da atividade extracurricular de que trata essa lei, bem como a forma como será desenvolvida. Parágrafo único. Não havendo espaço adequado para a realização de atividades físicas no estabelecimento de ensino que adotarem a capoeira como atividade extracurricular, poderá ser realizada oficinas ou ações similares com a distribuição de cartilhas, folders ou utilização de quaisquer outros materiais didáticos disponíveis no intuito de igualmente difundir a capoeira em suas diversas manifestações como parte da cultura afro-brasileira. Artigo 3º. Para atender aos objetivos dessa lei, o Poder Executivo poderá firmar convênios com grupos filiados à Federação Paranaense de Capoeira, desde que sem ônus para o município. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Campina Grande do Sul, 28 de maio de 2018. Vereador Sérgio Cavani. Justificativa do projeto de lei. A capoeira é uma das manifestações mais expressivas da cultura afro-brasileira. Sua existência remota ao final do século XVIII e suas raízes provêm das matrizes culturais oriundas das terras africanas e da luta dos escravos pela liberdade no Brasil. A capoeira, ou a capoeiragem, como seus praticantes gostam de dizer atualmente, recuperando expressão bastante utilizada outrora, foi proibida pelo Código Penal de 1890 e duramente perseguida. Muitos de seus praticantes foram severamente punidos e degradados para as penais, como a então existente na ilha de Fernando de Noronha. Aos poucos, principalmente após a década de 1930, a capoeira teve seu valor reconhecido e foi-se integrada à sociedade brasileira na condição de esporte, modalidade de luta e como método ginástico. Há registro de iniciativas de ensino de capoeira nas Forças Armadas e instituições policiais desde o início do século XX. A partir da década de 30, esta arte e luta brasileira foi estruturada em duas grandes escolas. A capoeira Angola, fundamentada na luta e na cultura ancestral dos negros, celebrizada pelo baiano mestre Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha, em 1989 a 1981, e a capoeira regional, rico sistema de prática de ensino, em versão esportiva e marcial, com proposta pedagógica elaborada pelo também baiano
Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, 1899 a 1974. Em virtude do magnífico trabalho realizado por esses brasileiros, com a colaboração de seus discípulos e de muitos outros mestres de todo o Brasil, a capoeira foi vencendo barreiras institucionais e superando os preconceitos. Reconhecer a capoeira em suas diversas manifestações como atividade extracurricular, podendo ser adotada pelas escolas da rede municipal de ensino de Campina Grande do Sul, além de contribuir e estimular a prática esportiva, enriquece o conhecimento cultural e valoriza o escolar. Pelo exposto, submeto à apreciação dos nobres pares o presente projeto de lei, o qual julgo digno de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 28 de maio de 2018, vereador Sérgio Cavani. Passamos aos requerimentos. Requerimento 137 de 2018 dos vereadores Anderson Cardoso e Vinícius Ferreira, solicitando a abertura de concurso público das especialidades de fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e oftalmologia. Justificativa. Pela existência de uma demanda de números de alunos que estão em fila de espera para diagnóstico e tratamento nas escolas municipais e estaduais, conforme informativo recebida por meio de ofício número 140 de 2018, em resposta ao ofício número 5 de 2018, que indica a grande quantidade de crianças em espera para especialidades. É o fato gerador desse pedido em regime de urgência. Isso possibilitará atendimento às demandas de saúde dessas crianças, mas também contribuirá significativamente para a melhoria de qualidade do processo de aprendizagem. Requerimento 138 de 2018 do vereador Sérgio Cavani, solicitando que o Poder Executivo realize estudos para a implantação de um reservatório de combustível na Secretaria de Infraestrutura e Logística no intuito de atender os veículos oficiais, Guarda Civil Municipal, ambulâncias e caminhão de coleta de lixo. Justificativa. Diante da grave e falta de abastecimento de combustível, é necessário que o Poder Executivo tenha uma reserva no intuito de atender às necessidades básicas, evitando transtornos à população. Esse requerimento é do vereador Sérgio Cavani. Requerimento 139 de 2018 da vereadora Ana Carolina Ferrer. Solicitando as devidas providências do Executivo no sentido de colocar postes de iluminação pública em toda a extensão da rua Pedro Baggio, no bairro Araçatuba. Justificativos. Os moradores do bairro Jardim Araçatuba, mais precisamente da rua Pedro Baggio, após o Instituto Andréas Casper, pedem a instalação de postes com iluminação devido à escuridão existente no local, a qual cria um ambiente que amedronta os moradores, principalmente estudantes, quando retornam às suas residências. Passamos à ordem do dia. Inicialmente, apreciação das atas, já tornadas públicas aos vereadores. Então, pela ordem, ata da 12ª sessão ordinária. Está em discussão. Votação. Ata aprovada. Ata da 10ª sessão extraordinária. Está em discussão. Votação. Ata aprovada. Ata da 17ª sessão extraordinária. Está em discussão. Votação. Ata aprovada. Passamos às matérias. Segunda votação, projeto de resolução número 1/2017. Altera a redação do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Projeto de resolução de autoria dos vereadores Amarildo Lego Bandeira, Eugênio José Zanona, Geraldo de Souza, Clércio Antônio Cordeiro Dal Praça e Lon Júnior. Projeto está em segunda discussão. Boa noite a todos. Só para justificar meu voto contrário, né, desde já da primeira votação, e eu entendo os motivos, principalmente do vereador Eugênio, o Amarildo, né, pela distância de locomoção, a sessão começar antes facilita.
Acho que 5h30 um pouco cedo, até pelos motivos que eu já expus. Quando uma categoria ela quer reivindicar alguma coisa, logo eles vêm até a Câmara. E 5h30 é de veras cedo demais, né? O pessoal acaba às vezes tendo que sair mais cedo do trabalho, é horário comercial. 6h30 da tarde, talvez um pouco tarde para os vereadores se tem que deslocar bastante, mas eu ficaria no intermediário, né? Umas 6 horas da tarde, acho que seria o ideal. Mas, pensando na população, de um modo geral, apesar de que, se a gente fizesse levantamento, né, a vinda da população para a Câmara ela não é tão assídua, a procura é baixa. Nesse sentido, talvez a minha justificativa fique um pouco vazia. Mas, quando a população precisa vir, um horário mais acessível é melhor. E não é sempre que a população precisa vir, mas acho que se ela precisar às 5h30 da tarde é muito cedo. Eu creio que 6 horas seria um horário, pensando em agradar a todos, o ideal. Mas, enfim, só para justificar meu voto contrário à mudança do horário. Caros colegas, também voto contrário e peço, inclusive, para retirar de votação esse projeto hoje, em função da ausência do nosso colega e também que se posicionou contra, e deixar isso para votação em sessão que estejam todos presentes, para ninguém ficar aí sem ter, de fato, a justa votação. Discordo, inclusive, da mudança, porque, inclusive, até essa estrutura toda que promovemos para divulgar o nosso trabalho também estará perdida. Porque, mesmo que seja transmitida ao vivo, quem estará às 5h30 da tarde ainda assistindo, né? Estão todos ainda em horário de trabalho. E aí vai ficar injustificável, financeiramente, inclusive, bancar isso, que a gente fez justamente para que mais e mais pessoas venham acompanhar o nosso trabalho. Sou de acordo com o que o Felipe falou, até talvez 6 horas ainda seria um pouco mais razoável do que 5h30, e faço aqui, então, o apelo para que seja retirado de votação hoje o devido projeto. Acompanho os nobres colegas Felipe e Carol também, como trabalho de campanha e quando sair às ruas para pedir voto, esse foi um dos compromissos com essa mudança horária. Eu acho de bom tom manter esse compromisso firmado anos em momento eleitoral. Então, não me sinto confortável para a redução do horário e acompanho os nobres vereadores. Está em discussão ainda, senhores. Eu acho que da mesa temos que analisar o pedido da vereadora Carol com relação à ausência do vereador Lucas, né? Até o momento não justificada a ausência dele, porém ele em algum momento teria se manifestado contrário também à alteração do horário, né? Se for de comum acordo, eu retiro da pauta, aguardando para a próxima sessão, e não protelaremos mais a votação desse projeto, para ver se todos os vereadores se fazem presente na próxima sessão. Senhor presidente, eu claro que se for da maioria de todos os pares a retirada do projeto, mas não vejo uma justificativa para que isso ocorra. Dentre que já foi firmado ou citado pela vereadora Carol, que o vereador Lucas ele se faz contra o projeto, mas que, infelizmente, por algum motivo de força maior, não se faz presente na sessão. Mas, se todos optarem por retirada, sou companheiro para isso. Agradeço, presidente. E até, assim, por uma questão de fato, justiça, vamos votar o projeto quando todos os vereadores estiverem presentes. Só para que não vire, assim,
Eu fico só, Carol, por justificar a minha fala, porque eu fico preocupada que em outro momento a gente tenha um tema aqui que gere uma discussão, ou gere uma argumentação e seja proposta essa retirada do projeto sem uma deliberação ou sem uma votação, tá? Então, que não crie um precedente para demais projetos. Alguns vereadores sugeriram alteração no horário do projeto. Diante do regimento, não é mais permitido. Mas eu acho que os vereadores, de acordo com seus interesses ou com suas propostas, né, os eleitores, poderiam conversar e, de repente, achar o meio termo aqui, ocasião em que a gente poderia estar votando o projeto e reprovando. E, num coletivo, fazemos um novo projeto com horário apropriado que seja de acordo de todos, que gere menos discussão. Eu acho que daí os proponentes, né, que tem que se manifestar nesse caso. Eu concordo com a Carol, né, com a ausência do vereador, mas concordo com o Anderson, não tinha pensado nesse ponto de vista, né, com relação à retirada de outros projetos. Mas eu acho que, nesse caso, daí não é mais regimental a proposta do Sérgio, né? É uma questão de decisão coletiva mesmo, né? Tá, vamos... Enfim. Senhor presidente, no Sim, caso senhor. ali de falta do vereador, o que ele diz o regimento? Que pode votar, que não pode votar? Ou porque um vereador faltou todas as Não. pautas que faltar vereador não pode votar, então? Não impede, seria só um bom senso. E caberia Não- ao não presidente impede. agora, então. Não impede. Então, nós vamos colocar em votação. Salvo vontade de um ou de outro, pode ser apresentado novamente, o regimento interno ele pode ser alterado quantas vezes for necessário. Inclusive, o regimento interno ele está em fase de reestruturação, né? De revisão, temos uma comissão formada aí. Eu convoco aqui o bom senso dos nobres colegas no sentido de votar essa mudança de horário, porque o nosso pessoal do Facebook não poderá acompanhar também, porque estarão em horário de expediente, em muitas repartições, em muitas empresas, é proibido o acesso ao Facebook, né? Então, para que fazer todo esse equipamento e tudo para a gente conseguir finalmente proporcionar que as pessoas acompanhem o nosso trabalho, acompanhem aquilo que a gente de fato está fazendo, se a gente vai propor, então, a mudança de horário para 5h30 da tarde. Nobres colegas, me perdoem aqui a minha insistência, mas não concordo com essa mudança de horário, não concordo que nós vamos retirar a oportunidade das pessoas acompanharem o nosso trabalho. Nós somos tão sedentos, eu sei porque eu converso com os nobres colegas, de que a população, de fato, venha conhecer o nosso trabalho. Nós alteramos o horário da sessão para as 18h30 para proporcionar isso melhor. Fizemos todo o equipamento aqui para transmissão ao vivo do nosso trabalho e agora vamos alterar o horário e causando, inclusive, a possibilidade de menos pessoas, porque ainda mesmo com a questão da transmissão ao vivo, ainda não tem o número de pessoas dentro que a gente esperava de estar nos assistindo, né, vendo aqui todas as proposituras que colocamos nessa casa para melhorar o nosso município, né? Então, pensem, por favor, eu acho que não é importante, não é interessante para nós, principalmente. E para eles que também devem querer nos assistir, para o público que nos assiste, para o público que vem aqui, não acho interessante essa mudança. Fica aí novamente o meu apelo. Boa noite a todos. Eu até entendo você, Carol, falando do público-alvo, principalmente do Facebook. Mas eu tenho acompanhado aqui o número que assiste ao vivo, ele é muito pequeno comparado com o que assiste gravado. Tem ainda a opção de assistir a sessão gravada. Eu só acho que esse não é o fator principal.
que os trabalhos vão ficar gravados e a pessoa pode assistir durante a semana, durante o seu horário preferido. Qual seria o principal fator pela mudança, vereador, já que se citou que esse não é o principal? Isso aí eu acho que é particular de cada um, né, vereador? Isso aí cada um tem seus motivos. No meu é trabalho. O meu é conciliar o meu trabalho, que ele começa às 7 da manhã e vai até meia-noite, 1h se eu deixar. Se eu não me controlar, eu fico 24 horas no meu setor. Então, assim, eu sou dono do meu próprio nariz, cuido das minhas coisas e tenho que fazer meu horário. O meu horário de pico é mais nesse horário agora que a gente está. O comércio é restaurante, ele tem almoço e janta, no seu maior volume. Para mim, particularmente, é melhor que fosse um pouco mais cedo para mim poder acompanhar o que realmente me sustenta. Obrigado, vereador. Só uma pergunta, porque na justificativa dizia que era para melhorar os serviços internos da casa, né? E só para saber a justificativa particular mesmo. Presidente? Ainda em discussão. No meu caso, eu volto a reafirmar. A minha escolha pelo horário é particular minha. Agora, dos outros, cada um, não sei. Tem que perguntar para cada um deles. Eu só queria reafirmar a todos, né, que o que me preocupa também é manter a maior amplitude, a maior possibilidade de que nos acompanhe, tanto pela rede social como presencial também. Creio que isso não favorece muito o que a gente pretende nessa casa, mas também sou contrário à questão da retirada, volto a afirmar. Porque a gente abre precedente, a gente tem que tratar o regimento interno dessa casa como lei pétrea, aonde que a gente, se foi colocado em discussão projeto de lei nessa casa, a gente tem que deliberar sobre ele, queira ou não queira, favorecendo ou não favorecendo. Até na reformulação do nosso regimento, vai ter esse tipo de discussão para viabilizar possibilidades nessa situação. Mas hoje a gente deve votar isso, sendo favorável ou não. Volto a dizer, para que não abra precedente, como o próprio vereador Clares falou, quer dizer, faltou integrantes nossos pares, a gente não vai voltar a projeto nenhum mais, eu acho que não cabe. Mas concordo com o seu pronunciamento, nobre vereadora, mas devemos seguir com o que manda o nosso regimento. Tá? Sempre favorável a isso. Votos favoráveis, vereador Cleves, vereador Silon Júnior, vereador Eugênio, vereadora Marilda e vereador Geraldo. Presidente, em caso de não ser competição, votação empatada, não vota. Então, o projeto de resolução aprovado. Em segunda discussão e votação. Esclarecendo as pessoas que nos assistem, o artigo 2º diz que a resolução entra em vigor na data de sua publicação. Aí a casa vai verificar o prazo legal para a publicação, para aí a comunidade ser comunicada com relação em quando entra em vigor o novo horário, que passa a ser 17h30. Lembrando a todos os vereadores que o regimento está passando por uma reformulação e as propostas podem ser apresentadas diretamente à Comissão de Reforma do Regimento e da Lei Orgânica. Palavra para o vereador Felipe, votação encerrada. Só lembrar que o que for discutido na comissão de alteração do regimento interno não será trazido para discussão no plenário. Então, isso é uma coisa importante, que todos os vereadores saibam. O que for decidido nas comissões de atualização do regimento interno não serão trazidas para plenário para discussão. Vai ser trazido para plenário o novo regimento interno e não a discussão. Portanto, as reuniões de comissão são reuniões ordinárias, são reuniões que fazem parte do dever enquanto vereador
Então, os que estão discutindo nas comissões decidirão o que ocorrerá no regimento interno. É lógico que, por uma questão de bom senso, por exemplo, essa do horário, nós teremos que trazer de novo, foi decidido, vai manter isso ou não, porque foi uma votação recente, mas se os vereadores tiverem alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para modificar, qualquer sugestão ela deve ser feita nas discussões das comissões e não nas sessões. Que isso fique claro, porque depois pode dar algum tipo de problema, mas na sessão das comissões nós estamos discutindo isso. Perfeito. Então, aproveitar o ensejo da palavra do vereador Felipe, para que a comissão que está revisando o regimento torne público o horário das reuniões, principalmente aos vereadores, né? Tá bom? Aproveitando, presidente e vereadores, como presidente dessa comissão especial, nós estamos ali finalizando, Anderson. A gente conversou com o doutor, acho que o Felipe não estava junto sexta-feira, né? Estamos só se adequando ali aos dias e aos horários sobre a questão de o plano que a gente vai, o plano de trabalho que está sendo apresentado. Estamos só querendo adequar ali os horários. Tem algumas etapas que serão 12 horas, a gente vai fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias e os horários, né? A gente quer fazer um trabalho bem feito, até a gente colocou em discussão se será feito uma readequação do regimento interno ou feito um outro regimento interno onde a lei permite que se faça isso, né? Então, a gente está só se adequando, se não me engano, essa semana, Cardoso, acho que ficou com o doutor Michel para a gente ver só os horários e os dias ali, que acho que essa semana a gente consegue finalizar com o pessoal da UVEPAR lá para a gente terminar e dar andamento nesses trabalhos, porque as ideias já tem bastante coisa na ponta do lápis aí que a gente precisa ser revisto, né? E até não importa, né, Felipe Anderson, que a gente está na comissão, todos os vereadores vão fazer parte, vão estar sabendo dos horários, nós vamos estar passando aí, né, as audiências públicas, tudo, para todo mundo acompanhar e a gente dar andamento nesse trabalho. Perfeito. Voltamos às matérias. Segunda apreciação, indicativo de projeto de lei 1/2018. Dispõe sobre incentivo denominado IPTU Verde no âmbito do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Carolina Mascarenhas e Felipe Veiga. Está em segunda discussão. Votação. Indicativo de projeto de lei 1/2018, aprovado após segunda discussão e votação. Projeto de lei 35/2018. Autoria, vereador Geraldo de Souza e vereador Lucas Senen. Denomina Tenente Coronel Wellington Atti o prédio público do município de Campina Grande do Sul, que especifica e dá outras providências. Está em primeira discussão. Aí, senhor presidente, demais vereadores, o público que nos assiste aí. Quem não conheceu o Hélito aí, Atti aí, o filho do Hélito. Hélito filho, Hélito pai. O Hélito filho morreu, né? Aí, se formou, começou na polícia, começou lá embaixo, se formou-se tenente, e era uma pessoa muito boa, né? Fazia um trabalho muito bonito. Aí, depois que ele faleceu, até que a gente ficou sabendo do trabalho que ele fazia, ajudando os pessoal, doando Bíblia para os hospitais, não sei quantas mil Bíblias ele forneceu para os hospitais, aí, levando a palavra de Deus de bem para o povo. Hein? Então, eu acho que é de grande valia aí ficar a recordação dele no município pela pessoa que ele foi aqui. Na outra sessão não falei sobre esse assunto, vereador, e parabenizo você e o Lucas pela homenagem ao Wellington e ao filho do seu Wellington, né, nosso amigo de anos aí, para quem não conhecia, funcionário antigo ali do Boscardim, né, do cartório, a qual é muito querido e amigo nosso aí desde, eu vou falar por mim, né, desde de criança, até por coincidência, meu falecido avô de poucos dias mora numa casinha deles ali, né? Então a gente teve alguns anos de convivência e a gente olhava todos os dias a honestidade, o trabalho que tanto a família quanto a ele merece ter uma homenagem dessa. E até estivemos lá junto ao destacamento
na 4ª Companhia, né? Trocamos ideias sobre esse projeto, gostaram do projeto, e a gente viu também pelas comissões, a legalidade, né, vereador, e sobre esse projeto. E então, reforçando os parabéns aqui pela preposição merecida. Votação. Projeto de Lei 35/2018, aprovado após primeira discussão e votação. Passamos à apreciação dos requerimentos. Requerimento 129/2018, autoria vereadores Sérgio Cavanha, Amarildo Lego Bandeira e Geraldo de Souza. Solicitando a Secretaria de Projeto e Engenharia que elabore projeto de pavimentação asfáltica Rua Norival Bernardi, na localidade de Sicamp. Em discussão? Aí, senhor presidente. Discussão. Demais vereadores, e não, lá, devido aos empresários que estiveram procurando nós, aí que é necessário, então, pavimentação ali para beneficiar e dar vários empregos para a população aí, para os munícipes. Então, seria de grande valia se pudesse incluir toda essa rua que está sendo asfaltada, incluísse lá. A pavimentação asfalto seria de bom tamanho para os empresários lá, para os que têm as indústrias lá. Perfeito. Votação. Requerimento 129/2018, aprovado. Requerimento 131/2018, autoria vereador Vinícius dos Santos Ferreira. Solicitando que, em parceria com o Governo do Estado, seja feito o projeto Meu Campinho, nos bairros Jardim Nesita e Moradias Timbu, com academia ao ar livre, pista de caminhada e parquinho infantil, com as devidas adaptações para pessoas com necessidades especiais, cadeirantes e com mobilidade reduzida. Em discussão? Votação. Requerimento 131/2018, aprovado. Requerimento 132/2018, autoria vereador Clérvio Antônio Cordeiro Dalprá. Solicitando com urgência que seja feita a extensão da distribuição de água na localidade do Cerne, a pedido de muitas famílias e reiterando solicitações anteriores. Em discussão? Votação. Requerimento 132, aprovado. Requerimento 133/2018, autoria vereador Vinícius dos Santos Ferreira. Solicitando a elaboração de um projeto junto ao setor de urbanismo para regularização de obras antigas no município. Em discussão? Já por algum bom tempo atrás, eu já venho discutindo isso aqui com o prefeito Bill, já lá desde antes da campanha, na pré-campanha, sobre a gente regularizar algumas obras antigas no município, aí onde se passaram a metragem. Temos bastante exemplo disso aí no município. E eu já vi que em Curitiba, São Paulo e vários municípios aí nós temos uma compensação em duas situações. Ou em valores, que isso vai ajudar muito na contribuição do município. Todos sabem que tem várias obras que passaram da metragem. Vamos dar um exemplo aí, nossa última atualização do plano diretor, em que ficou 40% do potencial de construção do terreno, e várias famílias, principalmente antigas do município, já tem essas obras aí que passam muito mais do que os 40%, onde antes era 60%. Isso, presidente? Isso era 60% antes, né? Sim. Aí depois abaixou para 40%, até não concordamos, né? Acho que nenhum vereador concorda com o que foi feito lá no plano diretor, que já vem a ordem do governo do Estado. Ainda tem muita discussão sobre isso em todos os municípios aqui do Estado do Paraná. Então, poderia ser recompensado tanto em área verde, em plantio, ou em valores, que possa vir aí até na arrecadação do município, fazendo com que várias pessoas tenham 100% dos documentos dos seus terrenos regularizado, aonde hoje se pretende vender, eles vão poder financiar, liberando toda a documentação precisa ali. Votação. Requerimento 133/2018, aprovado. Requerimento 134/2018 é de minha autoria, solicitando instalação de placas de identificação e sinalização em toda a área industrial do município, reiterando requerimentos anteriores. Em discussão? Votação. Requerimento 134/2018, aprovado. Requerimento 135/2018. É de minha autoria.
solicitando que a pasta responsável firme parcerias com o governo do Estado para distribuir mudas de caqui aos agricultores do nosso município, reiterando requerimentos anteriores. Em discussão? Votação? Requerimento 135, aprovado. Requerimento 136, 2018, autoria do vereador Anderson de Jesus Cardoso, solicitando ao Executivo a contratação de estagiários de enfermagem para auxílio nos procedimentos e orientações nas unidades de saúde. Em discussão? Votação? Requerimento 136, 2018, aprovado. Senhores, eram essas matérias dessa noite. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Ana Carolina. Antes de eu passar às explicações pessoais, conforme eu tinha solicitado ao presidente, gostaria de propor aqui que todos nos levantássemos, que o pessoal ali do som tocasse o hino nacional, em homenagem aos caminhoneiros que estão ali parados, reivindicando o que toda a população brasileira devia estar reivindicando. Menos corrupção, melhoria das políticas públicas do país e que, consequentemente, vão estar também acontecendo nos municípios quando todo o país melhora, né? E eu friso isso da questão do município porque nós somos o ente federativo mais próximo da população. Todas as necessidades chegam a nós primeiro, sendo que muita coisa é do Estado ou da União, as obrigações de fazer e tudo mais. Então, por gentileza, o hino nacional, e vamos levantar e vamos agradecer aos caminhoneiros pelo que eles estão fazendo pela nação brasileira. Eu peço a colaboração dos senhores, vereadores também. Outros vereadores haviam me solicitado também a gente prestar uma homenagem aos caminhoneiros. Acho que é o momento oportuno. Conto com a colaboração de todos. Nossa vida no teu seio
pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostenta estrelado. E diga o verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem treme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães gentil, pátria amada, Brasil. Obrigado, senhores. Vereadora, pode dar continuidade ao pronunciamento. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Acredito nesse país e acredito principalmente no povo desse país. Não me tornei legisladora à toa. A gente tenta fazer de tudo para melhorar. Eu estou aqui para fazer mudanças e estamos na luta. Bem, então, para começar, quando foi falado do IPTU verde, algumas pessoas que estavam nos assistindo perguntou o que era isso. Então, eu peguei aqui o projeto. O IPTU verde, ele, na verdade, é só um incentivo para as pessoas terem, no período de 2 anos, um desconto, e aí fica aqui disponível na casa o projeto, para que as pessoas possam verificar um pouco melhor. Esse desconto é para pessoas que implantarem algumas condições para aproveitamento por exemplo, da energia solar, a reaproveitamento da água da chuva e a reutilização delas sem que a gente precise utilizar dos meios que a gente normalmente tem e tem um custo, não um custo só para as pessoas, mas um custo para a natureza. Então, a questão da sustentabilidade hoje é também um dos focos da minha gestão. E tenho o orgulho e o prazer de convidar o meu colega Felipe para participar de todo e qualquer projeto dessa natureza, não só pela sua identidade, porque você fez biologia, mas pelo seu caráter também. Gosto muito de ter essa parceria, Felipe. Então, esse projeto ele tem o objetivo de fazer a preservação e a conservação, né, e proteger o meio ambiente, através dessa política aqui, dentre outras que pretendo promover aqui como legisladora dessa casa. Nós vivemos um momento importante onde já sofremos, em alguns estados, escassez de água, né, principalmente, e essa questão da gente instituir políticas públicas ambientais que venham a minimizar esse efeito, né, é fundamental. O incentivo é fundamental. E esse IPTU verde ele tem esse incentivo das pessoas conseguirem melhorar, fazer a conservação e proteção da água, da luz, e enfim. O vereador Vinícius, no final do ano passado, colocou um projeto nessa casa e eu solicitei a ele a gentileza de me colocar, que é um projeto que foi já sancionado pelo prefeito, que institui aqui no município de Campina Grande do Sul o Dia do Ciclista, né, que é dia 19 de agosto, que tem a ver com a história de um ciclista que foi atropelado. Recentemente, aqui também foi aprovado nessa casa um requerimento de minha autoria solicitando placas informativas, principalmente da questão da distância entre o veículo automotivo e o ciclista, que é de 1,5 m, entre outras placas que vêm a orientar principalmente os veículos, né, já que o ciclista ele tem a questão assim de ser mais sensível, né, na questão do trânsito. E
eu gostaria de fazer até uma solicitação que o Poder Executivo faça e tome as devidas providências na elaboração de publicidade e, quem sabe, até mesmo, como o projeto coloca aqui, né, de realizar ações que venham a educar o ciclista, o pedestre e os veículos que transitam aqui nas vias do município, da questão da responsabilidade com o ciclista e também dos deveres do ciclista. Além do mais, fazer ações que venham a promover e incentivar, principalmente, que mais pessoas utilizem esse veículo como locomoção. Fiquei sabendo também que logo, logo será licitado pontos de ônibus, onde o prefeito municipal vai melhorar os pontos de ônibus e colocar em locais, às vezes, que nem existe um ponto adequado para as pessoas esperarem, principalmente quando nosso clima não está colaborando, né? Nós temos aqui dias com muita chuva, além do frio. Então, esses pontos vão ser licitados. Logo em breve, o município terá pontos de ônibus em praticamente toda a extensão urbana. E eu faço aqui um requerimento para a gente fazer, talvez, um programa de adote um ponto de ônibus, né, já que teremos finalmente. E mais tarde eu vou colocar como projeto de lei, mas fica aqui o requerimento, que mais tarde eu coloco para casa os detalhes. No mais, agradecer mais uma vez os caminhoneiros que estão fazendo, às vezes, do povo brasileiro em geral, e que estão tentando fazer com que o país mude. Sábado passado, eu levei algumas doações, porque eu acho que o incentivo maior que temos que dar a eles, no intuito de fato fazer essa greve, causar o efeito que a gente quer, é levar provisões, suprimentos, água, comida, material de necessidade pessoal, né, para que, se tiver que aguentar mais tempo, para que, de fato, as nossas reivindicações que vieram da voz deles, do movimento deles, venham a trazer o impacto necessário que esse país precisa, né? E muito emocionada, porque eu estive lá sábado, ontem eu fui de bicicleta até o posto Costa Brava, falar, estou ali, estou participando como muita gente estava participando, e não só participando, como dando o devido apoio, né? Estamos juntos, e é isso que a gente tem que fazer com eles. Estamos juntos, estamos apoiando, é isso mesmo, é só assim, com o senso comum, que eu tenho falado muito aqui nessa casa, o senso coletivo, é isso que transforma. É quando cada um se conscientizar da responsabilidade que tem com o município, com o Estado, com a União, é que a transformação vai acontecer. Enquanto estivermos vendo tudo acontecendo, de braços cruzados, em casa, sentado no sofá, e reclamando das notícias que passam no Jornal Nacional, ou no Jornal da Band, ou qualquer jornal, não adianta. Nós temos que mesmo fazer ações, e isso é uma ação que veio acontecer no momento crítico do nosso país, e espero que eles venham a conseguir as devidas reivindicações. No mais, desejar uma boa noite e pedir desculpa, ou talvez um pouco pela forma hoje como eu estive aqui defendendo essa questão, principalmente aqui da transmissão do horário, né? Eu acho muito importante, eu sempre falo para as pessoas, ver o trabalho do vereador é muito importante, porque falar mal de todo e qualquer gestor, não só do vereador, é muito fácil, mas ver aquilo que está, de fato, sendo tentado, sendo lutado, principalmente, né, porque não é só meras tentativas, é muita luta, às vezes depende de muita insistência para as coisas, de fato, acontecer. E eu acredito muito, eu acho essa Câmara muito responsável, todos vocês, todos os meus queridos, nobres colegas, eu vejo em vocês a dedicação que vocês têm com o município, e só tenho a agradecer por estar junto desse conjunto. No mais, desejar a todos uma boa noite, e qualquer coisa, está aí as minhas desculpas, caso tenha sido um pouco excêntrica no dia de hoje. Vereador Felipe Veiga. Boa noite a todos novamente.
hoje é óbvio que acho que o assunto é a paralisação dos caminhoneiros, né? E eu acho que vale citar novamente a intervenção do Estado como fator preponderante para desencadear todo esse problema, né? A Petrobras hoje é quem produz quase 100%, 98% de toda a gasolina do país. E desde 2013 vem se acumulando uma totalidade de 121 aumentos, dando um total de 56,6% de aumento no preço final desse combustível. Não, desde 2013. Em 5 meses, de janeiro até hoje, isso foi 33 ponto alguma coisa de aumento. De janeiro de 2018 até hoje, né? E isso se deve por um dado da própria estatal, dizendo que desde 2010 eles vêm acumulando dívidas por conta de um controle do preço feito pelo próprio governo. E esse preço era meio que para controlar a inflação artificialmente. E a gente já sabe o resultado disso em qualquer situação, né? É tipo você dar crédito para o governo, como um elástico, você estica ele, mas uma hora ele tensiona tanto que ele vai voltar para o lugar. O crédito não é um dinheiro que existe, né? Você vai, tipo você, eu tenho um crédito lá de, sei lá, 5 mil reais, mas eu ganho 1.000 por mês e gasto 5 mil, o crédito vai funcionar por um momento, né? E no nosso caso não adianta imprimir mais dinheiro, né? É pior ainda, a inflação sobe mais. Então, na prática, o que o governo fazia? Bloqueava o preço, congelava o preço da gasolina e a Petrobras ia acumulando cada vez mais prejuízos. Segundo dado da própria empresa, ele tinha um prejuízo de 513 bilhões de reais, aproximadamente. Isso é um dado dela. Isso um dado de setembro de 2015. A gente não pode deixar de mencionar também a crise na Venezuela e no Irã, né? Onde em 2016 o barril de petróleo custava $30 e hoje custa $80, né? Esses dois países são países importantes na produção do petróleo. E, aliado a isso tudo, nós temos um governo bastante fraco, né? E ele trata essa greve como uma questão puramente setorial, né? O que é uma greve, um tratamento setorial? Bom, isso é um problema de um setor, não é um problema da sociedade. Então, vamos atender o setor e esquecer da sociedade. É assim que o governo está tratando a paralisação, como nós pudemos ver ontem. E de que maneira? Ele vai subsidiar um desconto, mas o subsídio é pago com o dinheiro de alguém. Então, se ele vai reduzir 46% no valor da gasolina, como todo mundo aqui acho que já percebeu, e os centavos, 46 centavos no litro, e acho que os próprios manifestantes perceberam isso, esses 46 centavos virão de algum lugar, né? O governo não tem de onde tirar esse dinheiro. E o governo ele só faz conta com os nossos impostos, né? E a gente tem que pensar o seguinte, o governo, hoje, do valor da gasolina, você paga mais por impostos do que pela própria gasolina, né? Mais de 50% do valor da gasolina é imposto, quer dizer, você está pagando imposto e ganhando de brinde um pouquinho de gasolina. Na prática é isso, né? Quando os tributos ultrapassam 50%. E aí, ao invés do governo resolver o problema de outras maneiras, que depois a gente pode até discutir, mas ele vai reonerar outros setores para subsidiar um único setor. Então, depois do processo, depois que ele fizer isso, o problema vai continuar, obviamente, né? Eu vou dar um exemplo de subsídio que não funciona. O governo federal hoje subsidia a indústria do café 5,3 bilhões por ano. Quer dizer, o governo está subsidiando empresas privadas, empresas particulares, né? Aí o governo coloca essa questão da redução de imposto, pega daqui e tira de lá, mas não anunciou nenhum corte, de fato, no próprio governo. Se você pegar lá, por exemplo, os super salários acima do teto constitucional, hoje, tem gente ganhando 100, 200 mil mês, e o teto constitucional, 30 e poucos mil. Aí você soma tudo isso, isso dá 20 bilhões de reais no ano, esses super salários. Você pega o fundo eleitoral e o fundo partidário. Fundo eleitoral, você tem 1,7 bi de gastos anuais em fundo eleitoral. Então, quer dizer, eu vou anunciar reoneração de folhas,
subsidiar um dinheiro que não é meu, que eu vou ter que tirar de algum lugar, mas eu não recorro a cortes que seriam simples. Diminuição de cargos, diminuição de salários, de regalias dos políticos, isso não foi anunciado em nenhum momento. Eu digo isso porque nós temos que dar força assim para o movimento, mas e sem essa cair na ilusão do governo, né, que essa redução ela é relativamente grande, 46 centavos, mas via subsídio eu acho que não resolve. E resolveria, eu acho que é óbvio para todo mundo, é aumentar a concorrência em relação à Petrobras. Enquanto só a Petrobras tiver o monopólio da produção da gasolina no país, a gente não vai ter uma melhora significativa, né? Porque aí é o governo controlando o preço, aí é um governo populista, né? Ele não quer demonstrar os aumentos, fica mascarando os problemas da empresa, e daqui a pouco nós temos os problemas que estão aí. Acho que temos que tomar cuidado com alguns movimentos que surgem durante os manifestos, se aproveitando da boa intenção da maioria, né? Como alguns pedindo intervenção militar no meio dos protestos e tudo mais. Acho que nós temos que tomar um certo cuidado com isso, mas, de um modo geral, obviamente, que desconheço uma pessoa aqui que não apoia essa causa. E não poderia ser diferente para mim, porque sou filho de caminhoneiro também, né? Então, no mais, desejar uma boa noite a todos, uma ótima semana, um ótimo feriado e até a próxima sessão. Quer a palavra, vereador? Por favor, perdão. Só porque o vereador Lucas não está presente hoje e ele me solicitou uma justificativa, ele está num curso fora aqui do município, né? Vai trazer conhecimento, se Deus quiser, para alguns projetos aqui, pelo que ele falou que está fazendo o curso. Vou manter aqui em sigilo, mas só para falar que o nosso colega não está presente no dia de hoje, por isso. Vereador Geraldo de Souza. Boa noite novamente a todos aí. Hoje a pauta é caminhoneiro, né? Temos aqui o Dirceu presente, o Eugênio também, que foi caminhoneiro, e eu, quem não sabe, acho que frequentei uns 20 anos a estrada aí. E nós temos que apoiar. Que nem hoje fala que o Brasil é a classe unida desunida, porque aí os mercados subindo mercadorias, um preço absurdo, vários postos de gasolina aí, alterando preços, preço absurdo, então é uma desunião. Parabenizar o posto Túlio, que ficou até o fim a gasolina aí com o mesmo preço, né? Não aumentou o preço, até acabou a gasolina e não teve alteração. Eu que fui caminhoneiro, sabe a sofrência, que me diz, sofrimento na estrada de um caminhoneiro, e eles hoje estão todos lutando por um país melhor, não só para a classe deles, mas vai melhorar o Brasil todo. E vamos ver até onde que vai isso, né? Eles vão aguentar. Então, tem o nosso apoio, o respeito da gente por essa paralisação que eles estão tendo aí, e o que for do alcance da gente, a gente vai ajudar. E parabenizar o prefeito também, a prefeitura que deu apoio, aí levou enfermeiro, mediu pressão, água e outras coisas que o prefeito ajudou, então, tá de parabéns ao prefeito. E outra coisa, o prefeito se organizou também, aí eu não deixar faltar o combustível, que o gás, ele preocupado com a população, aí deu as alimentações, algumas coisinhas está faltando, alimentação de creche, que não tem verdura, legumes, não tem, né? Então, quero parabenizar, que deixar meus parabéns ao prefeito aí, por essa atitude, se preocupar com o município, de não deixar faltar nada para a população aí. Então, é isso aí, minhas palavras, e mais desejar aí uma boa semana a todos, que Deus abençoe a todos. Vereador Cleverson Dalprá. Boa noite a todos novamente, agradecer a presença da Luciana, minha assessora, as demais pessoas que nos assistem. Recebi 3 ofícios do diretor superintendente Nelson Bossolan, da Artéres, de registro. Eu solicitei passarela no quilômetro 68, ali no frente do Cupino, Costa Brava. Solicitei passarela no quilômetro 52, sobre a ponte do Rio Bonito, ali na entrada da Canelinha, e solicitei passarela no quilômetro 32, lá na Jaguatirica. A resposta foi que dentro de 120 dias, 4 meses, a equipe técnica da concessionária realizará levantamentos das condições do local, após o qual encaminhará para análise e aprovação na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, a resposta que eles vão analisar.
espero que seja concretizado. Seria isso aí. Uma boa noite a todos. E sobre os caminhoneiros, sem palavras, não vou nem comentar um assunto que é triste. Vereador Silon Júnior. Boa noite a todos, mais uma vez. Quero saudar aqui a todos os caminhoneiros. A luta deles é uma luta sofrida e a gente tem que realmente apoiar eles. Tenho certeza que aqui todos são favoráveis à causa deles e vamos torcer aí que as coisas acabem bem. Boa noite. Vereador Vinícius Ferreira. Novamente, boa noite a todos que estão aqui presentes e o pessoal que nos assiste em casa. Primeiro aqui eu quero começar a falar sobre o discutido assunto sobre essa paralisação dos caminhoneiros, o qual também tem meu apoio. Estive lá sexta-feira, até sexta-feira foi com o Anderson Cardoso. Também estive lá ontem, e agora tocando o hino nacional aqui, vereadora Carol, que é uma coisa que é de arrepiar o braço. Isso senti muito ontem lá, quando em cima do caminhão de som, vendo de longe tudo aquele povo vindo, tanto de carro, de caminhão, de moto, de cavalo, de bicicleta, né? Ontem foi um momento histórico, né? E eu estava dando uma olhada, Felipe, também, em questão de números, até para o nosso próprio conhecimento, né, o tanto que a gente paga de imposto sobre a gasolina. Segundo aqui a fonte divulgada pela Petrobras, 45% do preço da gasolina são impostos, 55% de custo, né? O imposto estadual ICMS chega a 29%, e o impostos federais, né, CID, PIS, PASEP e COFINS, chega a 16%. Os outros 55%, que é a produção da Petrobras, distribuição e revenda, e mais 13% aí de etanol, fechando 55% de custo e 45% de imposto. Praticamente 50%, meio a meio, né? É uma coisa absurda que a gente tem vivido aí em tanto pouco tempo, tanto que subiu a gasolina, né? E nós acompanhamos lá aos caminhoneiros, a briga até inicial, onde todo mundo estava acompanhando, seria a briga pelo diesel, suas despesas, pedágio, né, estradas e tal. Mas a gente vê que agora a população, os comerciantes, as empresas agregaram junto a essa briga e a essa reivindicação da paralisação para que os impostos aí cheguem. Eu até escutei uma matéria, querem que chegue pelo menos perto do zero. É o nosso sonho, é o ideal que seria que ser feito, mas nós temos acompanhado daí quando tem as discussões em Brasília, faz uma reunião e, pelo que eu estou vendo, os representantes dos caminhoneiros não participam, então estão tomando decisões e a mídia, os jornais, todo mundo contra. Falam que estão a favor, mas estão contra, não participa quem tem que participar de uma reunião. Isso está muito errado. Nós aqui nessa Câmara, que a gente vem numa discussão nova, democrática, de discussão, Cardoso, a gente tem discutido vários e bastantes projetos aqui, sempre levando as ideias legais, até com outros secretários, sempre podendo escutar a gente, que a gente está direto com o povo, nós vemos a dificuldade que o povo tem encontrado. Aqui está mais uma ação lá que deu para vivenciar na pele não só os caminhoneiros, quanto o nosso serviço diretamente com o povo, principalmente o povo mais que precisa, que são os carentes. Eu quero parabenizar o prefeito de dar assistência lá, o secretário Helder, com a barraca lá da saúde, que ajudou muito eles lá, até na questão de fornecimento de remédios, que os caminhoneiros ficaram longe de suas casas, suas residências, sem poder comprar os remédios que precisam ali. Então, nós temos que sempre lutar aqui, sempre por menos impostos. Ainda eu vejo uma forma de a gente recuperar o nosso Brasil, eu acredito muito ainda. Se eu não acreditasse, eu acho que eu não estaria vereador, não estaria na política, me envolvendo de qualquer forma, assim como demais vereadores, sempre lutando para o melhor. Eu também aqui quero solicitar um ofício, para que essa casa elabore um ofício ao prefeito e ao secretário Helder, para ver a possibilidade de um banco de doação de sangue, para que seja instalado rápido e urgente ali no posto Costa Brava e o Cupim,
Até foi uma das reivindicações, ontem conversando com o Beto, que é um dos líderes do sindicato dos caminhoneiros ali, uma pessoa correta, que está ali fazendo um trabalho bem legal à frente, dando a cara a bater, igual ele está fazendo com todo mundo lá, para representar os caminhoneiros, e ele e ontem ele me perguntou se era possível isso, eu falei que sim, vamos solicitar ao prefeito, ao secretário, para que pudesse aproveitar a situação de um local que tem bastante gente, principalmente os caminhoneiros estão, como eles estão recebendo doação, eles também querem fazer uma contrapartida em doar o sangue. Eu achei uma ideia bem legal deles lá. Enfim, os caminhoneiros têm nosso apoio no que precisar aí. Também eu estive na mesma sexta-feira, quando passamos ali pela paralisação, no posto Costa Brava, e o posto Cupim, nós tínhamos marcado uma reunião em convite do diretor Paulo, lá do Colégio Terra Boa, e fomos lá ver como está o andamento da reforma deles lá, que eles foram contemplados com o programa Reforma Rápida, né, do governo do estado, um valor de 210 mil, e deixou nós assustados, Anderson, né, vendo a reforma e como estão sendo conduzido aquele colégio que já teve lá atrás assalto, já perderam bastante coisa, e agora sendo feita aquela reforma lá, e até foram contemplados, se eu não estou enganado, com o digital dos computadores, né? A escola conectada, né? Com a aquisição dos computadores. Mas aí, às vezes, as coisas se confundem, eles se matam lá para trabalhar, para poder fazer uma parte elétrica, para poder sustentar esses computadores. A gente viu essa realidade em outras escolas também. Semana passada também tivemos no Campos Sales, a mesma, né, estão sendo contemplados de um jeito, mas sempre tem a falta de outra coisa, que seria a parte elétrica, para poder usar os computadores ali. Então, a gente está junto, reivindicando ali que seja feito uma vez essas reformas. Também, na sexta-feira, estive junto com o vereador Felipe em visita da obra da reforma e ampliação do CEMEI Assis Bossardi. Nós temos acompanhado muito aqui essa fila e demora, tudo que envolve as vagas dos CEMEIs, né? Então, se iniciou uma obra ali da construtora GDCOL, uma obra que vai ampliar, se não estou enganado, de 200 e poucos metros para 684 metros quadrados, vai aumentar 400 e poucos metros aí, no valor de R$648 mil. Nós vemos aqui a dificuldade que o município tem nessa fila de vaga de creche, que sempre está ficando entre 500, 600 e poucas crianças na fila de espera aí, junto com a obra do Jardim Paulista, ali, com recurso do governo federal, do CEMEI do Jardim Paulista. Essas duas creches aí vão poder contemplar, ajudar a diminuir bastante essa fila e vai contribuir muito com o município. Também aqui, para finalizar, esse panfletinho aqui, ele acabou ficando na cor preta e branca, porque os meus eu tinha entregue todos. Dicas de quem pode salvar vida. Uma ação da prefeitura, junto com a secretaria do Dr. Jefferson, que o secretário é o Dr. Jefferson da Ordem Pública, e Departamento de Trânsito, Departamento Municipal de Trânsito, Campina Grande do Sul, que há pouco tempo foi criado. Até teve uma das reivindicações aqui da Câmara Municipal, minha, do Felipe e do Anderson, isso, né? E aonde está dando andamento em todo o processo ali, porque a gente vê o que está acontecendo no trânsito. Então, ali na quarta passada, junto ao Dr. Jefferson, ao prefeito Bill, o vereador Anderson também estava presente, o pessoal todo da Guarda Civil Militar Municipal, ali na entrega, numa das ações que eles fizeram na rua, entregando esse panfletinho para os motoristas, para ter consciência no mês, consciência e atenção no mês Maio Amarelo, onde ele fala sobre atenção pela vida. Então, parabenizo a Prefeitura por estar começando esse trabalho educacional, sempre reforçando aí no município para que tenhamos atenção no trânsito aí. Eu quero desejar a todos uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Realmente, boa noite a todos que nos assistem pela rede social e aqui presente no auditório. Como todos falaram, também faço uso da palavra para parabenizar a todos os caminhoneiros que estão espalhados pelo nosso Brasil aí, protestando legitimamente por uma situação que nos atinge a todos.
Então, a eles vai hoje a saudação e que continue persistente na luta, porque uma coisa que me inspirou aí acompanhar essa paralisação na sexta-feira foi conhecer um pouquinho da legitimidade do protesto, conversar com alguns caminhoneiros que ali estavam e verificar como era a andância de todo o processo de organização desta paralisação. E realmente ele é cativante, ele mobiliza mesmo e faz com que a gente inspire a gente a estar lutando e apoiando essa causa que é muito justa. Então, não deveria deixar de deixar essa minha homenagem a eles. Torcer que todos que acompanhem tenham uma sensibilidade maior para com a conduta do protesto, da mobilização, incentivando e apoiando de forma das suas casas ou até da questão do uso racional dos combustíveis, a fim de motivar, porque não adianta sair protestando em prol de uma coletividade do uso do custo do diesel ou da gasolina e está todo mundo correndo para posto de combustível, né, gastando horrores por litro e encarando filas enormes, se é justamente isso que é a luta, contra isso que a gente está, contra os caminhoneiros estão lutando. Eu também, porque me incluo com apoio total a esta causa. Então, feliz pelo que já a mobilização alcançou, o presidente assinalou de forma muito positiva, mas ainda não é, e isso que nos alegra, não é o ideal que os caminhoneiros querem, que também é a baixa do valor do custo da gasolina também. Então, a gente fica muito feliz em apoiar essa causa e saber que está sendo frutífera. Não posso deixar de dizer que fico um pouco triste por conta de parte dos educadores, não numa totalidade, mas só apenas alguns poucos estão apoiando essa causa. Gostaria que muitos mais educadores entrassem nessa mobilização junto, por conta que, como o vereador Felipe falou, talvez uma situação ou outra seja destoe da nossa conduta, né, Felipe? Que é o caso da intervenção militar. Eu não coaduno com esse tipo de situação, mas também é válido a causa maior do protesto, que é para que a gente tenha um país mais justo, com moralidade dos nossos governantes para com o povo, né? Então, eu acho justo esse apoio. Eu, enquanto educador que sou, estou apoiando e fico feliz por aqueles que estão também apoiando. Parabéns a esses educadores que estão seguindo nesta linha. Só para complementar a fala, né, vereador Felipe, toda essa aula que você nos deu de índice e de valores que foram ali trilhados pela alta do combustível desde 2013, isso tudo, boa parte, é imposto. E como a gente costuma falar aqui nas nossas comissões, os nossos debates aqui nessa casa, são meramente para mover uma máquina gigante que gera um serviço de péssima qualidade. Então, esse o fator principal, que é a briga desses caminhoneiros, que é a briga da sociedade de bem. É fazer com que esse valor de imposto retorne para a sociedade de forma melhor, de qualidade, não simplesmente de qualquer maneira ou por qualquer razão, né? Então, é isso que a gente briga quando tem essas mobilizações e as situações. Também queria agradecer, dar os parabéns tanto ao prefeito Lara e ao prefeito Bill por estar apoiando a causa dos caminhoneiros, cedendo toda a parte de estrutura e insumos para que todos ali tivessem a melhor convivência possível, se é que dá para dizer assim, naquele acampamento ali. Então, parabéns às duas prefeituras e aos dois prefeitos. E, no mais, desejar que essa mobilização não se estenda muito, que se chegue ao consenso por parte dos governantes e que a gente tenha uma boa semana, que tudo volte à normalidade. Vereadora Ana Carolina pediu a palavra. Obrigada mais uma vez. Só para não deixar de passar despercebido e agradecer, na sessão passada, por essa questão de sustentabilidade, eu solicitei
ao pessoal aqui do ao administrativo dessa casa, para que não usássemos mais copos descartáveis. Está aqui, funcionou. Muito obrigado, presidente. Tá? Isso aqui, de fato, tem de fato uma relevância. É aquela questão que eu sempre tenho falado aqui, é o senso coletivo. Ademais, agradecer ao prefeito por não ter deixado de faltar nenhum dos serviços da prefeitura, pela falta do combustível em relação à greve instalada, e, principalmente, lembrar o seguinte: ele teve o cuidado, não só com os caminhoneiros, em fornecer o serviço que foi ofertado de vacinação, mas também de prevenir que talvez pessoas provenientes de vários estados aqui do Brasil e aqui fazendo, né, a sua reivindicação através da greve, pudesse estar talvez afetando com algum tipo de doença os munícipes de Campina Grande do Sul e também do entorno aqui de Quatro Barras, né? Então, ele foi extremamente eficiente nesse momento de falta de combustível e necessidades, não deixou de prestar o serviço e ainda preservou os cidadãos aqui de Campina Grande do Sul com a questão ali do cuidado, não só do cuidado médico com os caminhoneiros, mas também com o município. Perfeito. Boa noite a todos. Saúdo a todos que nos prestigiam pessoalmente e também pela internet. Aproveito e pedir aos assessores registrarem suas presenças na recepção. Registrar aqui a minha simpatia pelo movimento e a paralisação aí dos caminhoneiros, mas também dizer que tudo tem um limite, né? Então, a partir do momento que acharem que seus objetivos foram alcançados, eu acho que deve se dar espaço para o restante dos cidadãos aí tocarem as suas vidas, né? O prefeito foi muito bacana na questão de dar o apoio ali ao movimento também, a paralisação que ocorreu no nosso município. Algumas pessoas me procuraram questionando por que o município estava colocando uma estrutura lá e deixando o nosso povo, né, a desejar. Eu falei, o nosso povo tem um ritmo de atendimento, mas colocar a estrutura do município ali para os caminhoneiros também é proteger o nosso povo, né? Nós temos aí motoristas de vários estados e é necessário falar, a doença é mutante, os vírus são mutantes, então nós precisávamos fazer uma barreira de contenção, uma barreira sanitária ali. Então, foi isso que o município fez. Então, é essa explicação que eu tenho dado. Então, aqueles que não conseguirem interpretar de boa forma, o município estar se solidarizando com os caminhoneiros, então, está aí a resposta de uma forma mais prática. Também saudar aí o prefeito, que garantiu que os serviços todos, sem exceção, estão garantidos, que está garantido o abastecimento dos carros públicos. Então, não haverá interrupção dos serviços, pelo menos até quarta-feira. Quinta-feira é feriado, sexta-feira foi dado o ponto facultativo. Então, não deve haver aí, não deve ser afetado nenhum tipo de serviço. Aguardamos aí como será o comportamento dos serviços públicos na segunda-feira, caso a greve se estenda, né? Acho que era isso. Com relação ao horário da sessão, permanece às 18h30 até a publicação da alteração. Então, eu vou encerrar a sessão nesta noite, convocando a todos os vereadores para a próxima segunda-feira, no horário regimental das 18h30, até que a secretaria faça a publicação da alteração da lei. Perfeito? Agradeço a presença de todos, Deus abençoe, uma boa semana e a sessão está encerrada.